Tava no meio da live aqui, ela terminou caindo, né? E aí eu só percebi posteriormente que ela caiu. Eu tava comentando, né, sobre alguns aspectos dessa questão, né, do canal, né, da trajetória aqui do canal até então, das pessoas que vêm colaborando para que o canal, de certa forma, consiga continuar em atividade, etc., das pessoas que colaboraram, etc., que vêm colaborando, que vêm contribuindo, né? Sérgio Ferreira, Ricardo Oliveira, a Karen, né? A Karen, pessoal dos bastidores, o pessoal que participou aqui das lives e etc. Mas o que eu estava comentando foi justamente dessa questão do limite, né? Acerca do limite dessa suposta entendida liberdade de expressão de modo geral, né? Que se entende assim, né? Aqui eu estou fazendo mais um teste, né, para poder verificar como é que isso se dá aqui no Instagram, né? Referente a essas determinadas questões. Estou mais testando para passar a utilizar mais essa ferramenta Instagram aqui a partir das lives. Mas quem estiver acompanhando aí, né? Nosso canal já está aí quase atingindo 2.000 inscritos. Quem puder compartilhar aí o canal, se inscrever lá, isso já é de grande ajuda, né? Apesar de as pessoas que vêm ajudando aqui, de modo geral, a gente se manter aqui minimamente fazendo aqui o nosso trabalho, que é tão difícil fazer filosofia no Brasil, sendo professor de filosofia no Brasil, mas ainda, mas não é por conta disso que a gente vai ficar, digamos aqui, fazendo uma perspectiva de lamentação, né? A gente faz aquilo que pode se fazer, né? Se puder acompanhar também a nossa página do nosso projeto aqui, o Filosofia para Psicólogos, Filosofia para Psicólogos, também vai lá e acompanha. Nosso curso está saindo aí ano que vem. É um curso de filosofia para psicólogos, mas não se limita só a psicólogos. Se você tem interesse na área de epistemologia filosófica voltada para a perspectiva da psicologia, né? É um curso ministrado por mim, pelo Ítalo, né? Psicólogo formado na Unicap também, a instituição onde me formei, né? Vai estar saindo aí ano que vem. Se já puder acompanhar nossas leituras aí, já tem 30 vídeos só da perspectiva do, digamos, da abordagem da leitura de Jung em tipos psicológicos, onde ele aborda várias questões ali sobre, né, a filosofia do modo geral, diante de uma perspectiva da psicologia analítica, que engloba, que entende que, de um modo geral, já há uma psicologia por trás de toda a interpretação epistemológica, né, daquilo que o Jung se propõe a se debruçar, né? Mas eu estava falando justamente da questão que foi abordada ontem. Eu estava, de certa maneira, estudando pela internet, né, verificando alguns artigos e etc. Cheguei no YouTube, né, e me deparei com essa questão da regulamentação das mídias, de um modo geral, né, como eu mencionei, né, me deparei com essa questão abordada a partir de um de um instrumento, vou chamar assim, né, de disseminação de questões populares, né, nas redes, que é um desses podcasts, um dos primeiros, eu acho, né, que é o chamado Flow, onde tem aquela personagem pitoresca do Monark, né, falando sobre com Boulos e com Ferrez, que é digamos assim, um desses, digamos, ativistas dos movimentos populares, né, underground, de escritas populares, discutindo sobre a questão da liberdade de expressão nas redes e colocando nessa seara a questão da regulamentação das redes, e o Boulos se referindo à questão dessa regulamentação aos meios de comunicação mais tradicionais, como TV e rádio, por exemplo. E eu estava comentando que, em determinados aspectos, essa questão ela se reverbera, digamos assim, né? Ela se reverbera a partir de um entendimento de como é que se encontram esses veículos atualmente, né? A partir de uma determinada perspectiva de que, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui, que acho que vocês vão poder compreender o que eu estou querendo falar. Você pega um veículo importante, né, digamos assim, associado ao movimento, que é o veículo, talvez o veículo mais importante de redes sociais do Brasil no momento, que é a TV Boitempo. Ela tem em média 300 mil inscritos. Você pega aí, por exemplo, agora um Brasil Paralelo da vida, né? Tem mais de 3 milhões de inscritos, né? Pode dar uma olhada, 2 milhões, isso é muita coisa, né? O que é que o Brasil Paralelo, independentemente de ideologia, porque eu acho que essa discussão sobre ideologia é uma discussão totalmente problemática, sabe? Porque necessariamente a ideologia é o que move, em certos sentidos, a produção epistemológica. Nesse sentido, eu estou um pouco aliado a uma perspectiva da ciência, né, associada
ao Paul Feyerabend, né, digamos assim, né, que faz uma crítica, é muito criticada, inclusive, mas em certo sentido eu me associo, me identifico com essa questão da não existe produção científica, digamos assim, que esteja dotada de uma isenção, sempre há um comprometimento, digamos assim, diante de uma perspectiva de produção científica. Entretanto, né, uma coisa é você ter uma escolha ideológica, né, digamos assim, que pauta a sua determinada produção científica diante de um determinado ramo. Outra coisa é você utilizar essa produção ideológica, esse ponto de vista ideológico, para distorcer a história, né? Para dizer que o que foi diante de um determinado contexto não foi bem assim, tentar recontar a história através de um revisionismo reacionário, que é justamente o que o Brasil Paralelo faz, né? Disfarçado de uns moldes conservadores, né? Que tenta preservar os bons costumes e etc. E isso ser livremente, digamos assim, disseminado como se não houvesse amanhã, não tivesse nenhum problema nisso, isso fosse liberdade de expressão. Então, essa é uma discussão, né, que de certa forma aparece nesse contexto como uma proposta, apesar de que não foi esse o contexto da conversa lá, né? O próprio Boulos lá evitou tocar nesse tema da regulamentação da internet de modo geral, porque é uma questão problemática, porque se você, até o próprio Monark, que é uma figura complicada, né, mencionou isso, né, se você dá esse poder a alguém de regulamentar e dizer o que pode e não pode ser falado, isso não pode se tornar problemático, até certo sentido eu compreendo que sim. Só que a questão não é essa, né, que está sendo tratada. A questão é que existe um movimento fora de controle, apoiado pelo próprio presidente da República, acerca da disseminação de desinformação diante de uma população que já é necessariamente, de um modo geral, desinformada, né, não consegue distinguir, ou não tem os instrumentos, ou não teve acesso aos instrumentos adequados para poder distinguir uma fake news de uma notícia, ou de uma informação, ou de um conhecimento necessariamente válido, que pode ser considerado como válido diante dos parâmetros científicos normais, né, digamos assim, que também não pode ser considerado, dependendo da área do conhecimento, como algo estanque, algo físico, né, mas a história, enquanto predominante, enquanto contada, digamos assim, da perspectiva daqueles que predominaram no contexto da história, né, ela está há um determinado movimento nesse sentido de tentar recontar a história para poder pormenorizar os ocorridos históricos, como, por exemplo, negando a perspectiva da ditadura. O Brasil Paralelo faz isso impunemente, né? E nada é feito, porque nada pode ser feito, né? Porque a liberdade de expressão, eu não acho que é por aí. Nesse sentido, eu acho que deve regulamentar-se sim, deve-se criar mecanismos para que isso seja regulamentado, né? Entretanto, com a possibilidade de criar dispositivos para, de certa forma, regular a própria regulamentação, né? Como, por exemplo, a subdivisão dos três poderes foi feita justamente nesse sentido, né? De não exacerbar o poder, em relação a um órgão específico que pode decidir tudo, né? Apesar também de seus problemas, mas é o melhor que nós temos até então. Então, o que é que podemos fazer, né, nesse contexto? E aí remonta justamente essa questão, né? Foi colocado lá esse sentido que aquela criatura lá do Monarca informa que fala, ou tenta falar que, em certo sentido, você dar essa ferramenta na mão de alguém para dizer quem pode falar o que seria perigoso, só que ele se pauta isso numa perspectiva de que ele tuitou uma questão lá que era racista, né? Apesar de que ele alega que ignorância acerca disso, e as pautas sobre racismo são extremamente complicadas no sentido de que se encerra a discussão exclusivamente sobre a perspectiva da raça, e a perspectiva da raça já é uma perspectiva, digamos assim, necessariamente racista, né? Digamos assim, no sentido de que o processo de racialização já é um processo racista, digamos assim. Né? O processo de racialização. Eu não estou dizendo que você falar de racismo é algo racista. Atenção aqui, né? Só que o racismo, dentro da contestação dos aspectos racistas, diante do próprio movimento negro, ele foi assumido como um parâmetro, né? Por exemplo, existe a questão lá que é abordada em Fanon. Fanon, peles negras, máscaras brancas, né? Ele não se percebia como racializado. Né? Ele, a partir de um determinado momento, numa colônia francesa, se eu não me engano era na Martinica, ele passeando na rua, ele de certa maneira ele se deparou com uma criança apontando meio que espantada, né? Dizendo assim, mãe, olha um negro. E a partir daquele momento ele passou a se reconhecer como negro.
né? Então esse processo de racialização, de assumir a raça negra, digamos assim, como raça, é um processo proveniente das questões de colonização. Entretanto, como é um processo complicado de ser desconstruído a curto prazo, né, os movimentos negros, né, enquanto reação a esse racismo, a essa subdivisão, assumiram a perspectiva da raça para contestar o racismo que já era proveniente dessa subdivisão, digamos assim, de uma perspectiva de designação de raças, de um modo geral, né? E se tornou reativo a partir dessa questão. E é extremamente importante que se faça isso, porque diante do senso comum não tem muito o que fazer para além disso, e fazer isso já se torna motivo de problematização por esses que se colocam, digamos assim, como reativos às questões raciais, né? Diante desse prisma já assumido, né? Diante disso, né, se colocou essa questão do que o monarca proferiu de um ode a uma suposta ignorância que ele teria e o direito de ser ignorante, a uma questão de uma liberdade. Tá? Então quer dizer que eu não tenho o direito de ser ignorante, né? Então é isso. Então se eu sem querer, digamos assim, chamemos assim, se eu sem querer for racista, então eu tenho que ser preso, né? Olha, isso é uma radicalização dessa concepção, né? Não quer dizer que, por exemplo, ele colocou a questão de que, mas o ato de falar não é um ato racista, o ato de fala já é um ato, né? Entretanto, não quer dizer que ele seja correspondente, no mesmo sentido de gravidade, de você, de certa forma, matar uma pessoa por ser racista. Ele fez esse comparativo lá. Entretanto, não quer dizer que não seja passível de ser crime ou de punição, né? E aí a questão da punição já é outra questão dentro dos aspectos jurídicos, que o direito também já é outra coisa problemática, necessariamente burguesa predominantemente, né? Com suas normativas e suas hermenêuticas específicas, né? Mas não vou tratar disso aqui. Mas, enfim, né? Então quer dizer que se eu for racista por ignorância, eu não tenho a possibilidade de aprender? Cara, isso deveria ser previsto, né? E creio que já é previsto na própria lei do racismo, os níveis, né? Digamos assim, de sanção acerca de um determinado comportamento racista. Agora, isso poderia ser melhor trabalhado no sentido de que, né, quais são os graus disso? Será que isso foi proferido realmente por ignorância? Ou é uma ignorância, por muitas vezes, culposa? O que eu quero dizer com ignorância culposa? É o cara que sabe que tem comportamentos racistas, ele não faz a mínima questão de melhorar ou de aprender ou se dispor a tal, né? E em um determinado sentido ele continua reproduzindo aquilo por uma livre escolha, uma ignorância escolhida, né? Uma ignorância escolhida. E aí eu já acho que ele não é tão inocente assim, digamos assim, quanto o monarca tenta colocar lá, né? Isso é extremamente problemático. Então, eu vou comparar o cara que se expõe enquanto racista, né? Por ignorância, ou seja lá o que for, né, ao cara que agride alguém ou mata alguém por racismo? Sim, não. Eu posso comparar no sentido de que ele colabora para que pessoas de outras classes, pessoas negras, pardas, indígenas, continuem sofrendo violência. Em que sentido? Então você quer dizer que um ato de fala ele é comparável a um ato de agressão ela mesma? É sim, em uma certa medida. Né? Porque se você profere, principalmente se você tem uma grande influência nas redes sociais, se você profere abertamente no sentido de achar que isso é inofensivo, né? Você está colaborando para que pessoas as quais você, de certa maneira, tem um alcance, um determinado alcance, elas normalizem isso. Né? E aí existem vários níveis de pessoas que recebem essa informação e se utilizam disso para fazer coisas inúmeras acerca disso. Né? E, em certo sentido, você se torna responsável pela colaboração, da disseminação da violência diante desse aspecto em relação a essa pauta específica do racismo. Se torna responsável, sim. Né? Entretanto, não quer dizer que seja equiparável, no mesmo nível, digamos, de punição perante a lei acerca... Pode até ser que seja, dependendo do caso, inclusive. Viu? Porque no caso desse, de um veículo extremamente importante, né? Eu acho que poderia ser agravado. Mas o ato de fala, digamos assim, que é um ato, né? Não quer dizer que ele deveria ser equiparado a um ato de violência estrita, prática, porque isso também é um ato de violência, né? O ato de fala também é um ato de violência. Mas no senso comum, diante do senso comum, a violência estrita de tirar a vida de uma pessoa por conta de uma consideração escrota de raça, né?
mas ele pode ser equiparável sim. Então, uma liberdade, né, ela tem que ter um limite, porque uma liberdade, digamos assim, desprovida de uma determinada limitação, né, ela tende a, de certa forma, a extinguir a si mesma, né, de um modo geral. A velha questão que o pessoal adora citar, o paradoxo de Karl Popper, e dizem, não é bem assim, e etc. Então quer dizer que eu não posso tolerar o intolerante, então eu posso ser violento com o intolerante e cerceá-lo? Em certa medida, sim. Né? Porque o Karl Popper, lá no seu texto, ele admite-se que pode-se até haver uma determinada disseminação, digamos assim, de um discurso nocivo até o ponto que eu possa combatê-lo, né? Até o ponto que eu possa combatê-lo no sentido de que, através do discurso, quando eu não tenho mais possibilidade de discursar, de conversar, de tentar convencê-lo pela palavra, né? Quando não há essa possibilidade, e aí ele apela para a ideia de racionalidade, que é uma ideia complicada também, né? Porque está dotada de determinados parâmetros, digamos assim, de epistemológicos necessariamente. Boa tarde, Iveson. Boa tarde, pessoal. Quem puder aí se inscrevendo lá no canal, lá no YouTube, Gap Filosófico, por gentileza. Estamos quase chegando aí aos 1.000 inscritos. Agradeço muito se puderem ir lá, tá? Enfim, quando você coloca essa questão, né, me esqueci até o que eu estava falando agora. Quando você coloca essa questão de que digamos, você não consegue apelar para essa perspectiva da racionalidade para convencer aquela outra pessoa, não se trata nem convencer, mas tentar dialogar, né, acerca dessa questão sobre a disseminação de determinados ímpetos intolerantes, você não consegue apelar para o diálogo, né? Então, o próprio Karl Popper diz, né, diante dessa prerrogativa, diante dessa perspectiva, sim, você pode cercear, digamos assim, por outros meios, inclusive através da força, o ato de liberdade dessa pessoa, né? Porque senão você tende a acabar com a perspectiva da própria tolerância diante do escopo social, diante inclusive das perspectivas minoritárias dentro do contexto social do modo geral, sabe? Então não é simplesmente uma questão de opinião, uma opinião é inofensiva, não é bem assim que funciona na prática, né? O ato de fala ele já é um ato, né? E principalmente dentro de veículos, digamos, do modo geral, que se pressupõem como majoritários influentes nessa descentralização das mídias tradicionais, inclusive, né, faz com que você se torne responsável por aquilo que você diz, né? E se você dissemina uma informação ou uma desinformação, uma ignorância sua diante do escopo de que você acha que aquilo não é nada demais, né? Você não tenta se corrigir, né? Acha que tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo, né? Sobre aquilo, você se torna responsável por uma disseminação a nível de um escopo geral, né, que deveria ser responsabilizado por isso. Então não se trata de o indivíduo ele não tem a possibilidade de, digamos, proferir livremente sua ignorância. Até tem, porque isso é necessário para o aprendizado, inclusive, né? Se a gente não proferir as nossas ignorâncias, né, porque nós vamos poder nos corrigirmos e nos tornarmos pessoas melhores. Só que se isso se torna um ato repetido, você sabe, né, que há determinadas pautas que você não tem condições de abordar, se você sabe que você não tem, se você sabe que você faz uma repetição acerca desse determinado ato, sabendo que existem pautas delicadas e que podem, de certa forma, ofender determinadas pessoas e disseminar, possivelmente, racismo por desinformação, trazendo para esse escopo, você está se tornando responsável pelos riscos que você assume, e nesse sentido acho que você deve responder sim. Então essa live foi mais uma live de teste aqui, que eu vou passar a utilizar um pouco mais essa ferramenta, tá, pessoal? Agradeço aí a quem estiver acompanhando, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, acho que ainda hoje vai ter algum vídeo que a gente vai poder disseminar acerca disso. Eu não sei se essa live fica gravada e registrada aí. Mais uma vez agradecendo ao pessoal que mantém o canal de pé, tá? Aqui no Instagram, se puderem, se inscrevam lá no nosso canal, tá? E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima live, o próximo vídeo do canal Gap Filosófico. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado a vocês aí que estiveram presentes. E até